Boa tarde. A Delúcia aqui, com 3 minutos de atraso, desculpe. Pronta para começar mais uma live e eu estou colocando aquele alarme no meu celular para eu lembrar de não me atrasar, porque eu sei que o seu tempo é precioso, como o meu. E aí a gente para uma vez por dia para tomar um café juntos, né? Que eu acho que isso é tão importante para a gente saber que um pouquinho por dia a gente pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Essa é a ideia da Delúcia e por isso vamos para a nossa parte de hoje do livro do Anthony Robbins, O Poder Sem Limites, para que a gente possa implementar um final de semana, uma sexta-feira alegre, um final de semana feliz. Vamos começar então a leitura, só lembrando que por conta de que a gente tinha começado no capítulo 3, hoje é o 5º dia, desde segunda-feira, e nós começamos na segunda-feira pelo capítulo 3, porque foi exatamente o tema que o Anthony Robbins aplicou na semana passada aqui em São Paulo, quando ele esteve aqui no Brasil pela primeira vez, para poder mostrar pra gente um pouco do trabalho dele. Porém, muitas pessoas me perguntaram quem é Anthony Robbins, porque não sabiam. E aqui está a função da Delúcia, na verdade, de mostrar um pouquinho do trabalho dessa pessoa que já ajudou tantas pessoas a conciliarem suas posições internas e externas, e hoje é o assunto que a gente vai falar. E aí eu comecei pelo número 3, mas aí vamos voltar então para o número 1, que ontem a gente começou a falar exatamente um pouco sobre a vida do Anthony Robbins, e hoje a gente continua ainda com essa fase então preambular do livro, tá? Para a gente apresentar mesmo o Anthony Robbins para você. Ontem então a gente terminou na parte em que a gente falava todas essas coisas ainda são válidas, como o que era poder antes. E quais eram essas coisas, tá? Só para a gente relembrar. Havia o poder dos reis, que era, em tese, recebido de Deus, né? Havia o poder daquele que era mais forte fisicamente. E havia o poder de quem tinha muito dinheiro, o poder do capital, que é a era industrial. Então, essa frase foi a que a gente terminou lendo ontem. Todas essas coisas ainda são válidas. É melhor ter capital, dinheiro, do que não tê-lo. É melhor ter força física e saúde do que não ter. No entanto, hoje, uma das maiores fontes de poder é derivada do conhecimento especializado. E aí ele continua. A maioria de nós já ouviu dizer que estamos vivendo na idade da informação. E só para eu pontuar, ontem inclusive eu fiz uma observação que essa edição minha é de 2007 e já é a 8ª edição. Então nós estamos em 2018, não tenho muita dificuldade para imaginar que a escrita fala sobre algumas coisas que já não estão tão atuais. Mas o pensamento e a ideia central, ela é poderosíssima desde então. E o que acontece? Hoje, 2018, a gente já não está mais na era da simples informação. A gente está na era da transformação. Então, quando eu leio alguma coisa, quando eu escuto uma palestra ou assisto um curso, não é algo que seja tão simples que eu somente obtenha mais conhecimento. Não, é necessário que seja um conhecimento que traga uma transformação. É uma informação, sem dúvida, mas que tem a intenção de transformar vidas. E aí, ele fala isso daqui a pouco, nós vamos chegar até lá hoje, mas ele fala de outra forma, e não como hoje já se fala quando a gente pensa em programação neurolinguística e o conhecimento da mente humana, ok? Vamos continuar. A maioria de nós já ouviu dizer que estamos vivendo na idade da informação. Já não somos fundamentalmente uma cultura industrial, mas sim de informação. Vivemos numa época em que novas ideias, movimentos e conceitos mudam o mundo quase diariamente, quer sejam profundos e de importância, físicos ou mundanos, como
o hambúrguer mais vendido, né? A gente sabe aí bem qual é. Se há alguma coisa que caracteriza o mundo moderno, é a corrente maciça, quase inacreditável, de informação. Pois de mudança, de informação e de mudança. Essa nova informação vem a nós por meio de livros, filmes e chips, unidades de memória de computador com uma tempestade de dados para serem vistos, sentidos e ouvidos. E o que ele falava, na verdade, se a gente parar para pensar, em 2007, anda 8 anos para trás, a gente precisou mais ou menos ontem que a primeira edição tenha saído em 1998 ou 1999. O que acontece? Ele não estava falando ainda de YouTube, ele não estava falando de Twitter, ele não estava falando de Facebook, ele não estava falando de WhatsApp. Então, quando ele fala dessa quantidade de informações que chega para a gente via computador, ele ainda não fazia ideia, naquela época, obviamente, o quanto isso ainda ia mudar muito, tá? Bom, nesta sociedade, aqueles com a informação e os meios de comunicar esta informação têm aquilo que o rei costumava ter, poder ilimitado. Como John Kennedy Galbraith, nome difícil esse, escreveu, olha só a frase: dinheiro é o combustível da sociedade industrial, mas na sociedade da informática, o combustível, o poder, é o conhecimento. Vê-se agora a estrutura de uma nova classe dividida entre aqueles que têm informação e os que devem atuar ou que querem continuar atuando na ignorância. Esta nova classe tem seu poder no dinheiro, esta nova classe não tem seu poder no dinheiro ou na terra, mas sim no conhecimento. O que há de notável é que a chave do poder hoje é acessível a todos nós. Olha só, um pontinho aqui para a gente comentar. Que maravilha que é a gente poder estar conectado com tantas pessoas, pessoas que pararam as suas vidas para estar aqui ouvindo sobre o Anthony Robbins, até porque eu já fui pesquisar, este livro realmente está com a edição esgotada, então para quem quiser conhecer de imediato, esta é uma boa fonte, através do Instagram da Delúcia Felizmente Saudável, porque comprar agora não vai dar. Mas antes, eu fui para a Califórnia em 2008 aprender com os mestres, dos meus mestres aqui no Brasil. E isso tudo é um investimento muito alto. Aqui, a gente tem condições de estar passando este conhecimento via Instagram, via Facebook, e tem assim uma porção de pessoas queridas, eu estou vendo aqui, alunas minhas já de 10 ou 12 anos atrás, doutora Joyce Frutuoso, Milena, Odete, querida, obrigada, Marilins, uma outra querida, muito companheira de PNL, muito obrigada. Além disso, a Tami, coach também, que estará comigo num dia desses, vou anunciar, meu primo querido, Douglas Leme, obrigada pelo seu interesse, pela sua participação. Eu vi o seu comentário, fiquei muito feliz. E a Amanda, que é a minha auxiliar para essas tecnologias que eu ainda não domino. Obrigada, Amanda. Então, só para a gente entender, né? Na era da informática, a comunicação e o conhecimento está muito mais acessível. Para quem? Para quem já sabe o que quer, para quem sabe que quer rápido, para quem sabe que tempo também é dinheiro. Então, vamos aproveitar, né? O nosso tempo aqui. Continuando, ele diz o seguinte: nos tempos medievais, se você não fosse o rei, teria grande dificuldade em se tornar um rei. Se não tivesse capital, dinheiro, né? No começo da Revolução Industrial, as possibilidades de conseguir dinheiro, na verdade, eram bem poucas. Mas hoje, qualquer rapaz de jeans, e ele agora está falando sobre o Steve Jobs, que naquela época ainda nem estava com esse super equipamento na mão, né? Que inventou a Apple, né? Então, o que acontece? Ele fala, qualquer rapaz de jeans tem condições de criar uma
corporação que pode mudar o mundo. E vocês duvidam que isso aqui tenha mudado o mundo? A gente não consegue mais viver sem um telefone celular na mão, né? E além disso, ele ainda diz: no mundo moderno, informação é riqueza dos reis. Aqueles que têm acesso a certas formas de conhecimento especializado podem se transformar e, de muitas maneiras, transformar também o mundo inteiro, começando pelo seu próprio mundo e depois expandindo. É certo, ele diz, naquela época e hoje ainda, né? Como de fato aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, as espécies de conhecimento especializado necessárias para transformar a realidade de nossas vidas são acessíveis a todos. Estão em cada livraria, lojas de vídeo, bibliotecas. Podemos obtê-las em conferências, seminários e cursos. E todos nós queremos ter êxito, sucesso. As listas de best-sellers estão cheias de obras de conselhos para o desenvolvimento pessoal. Só um ponto aí, para a gente lembrar que existem ainda alguns países que não têm este acesso às informações liberadas, infelizmente. Então, no mundo de hoje, 2018, a gente ainda tem nações que vivem sob o controle do governo e, por isso, o conhecimento não é acessível ao público e, por isso, eles não têm acesso à internet. Já imaginou se tirassem da gente a internet? Meu Deus, nem me fale nisso, né? Bom, e aí ele continua, né? As informações, a lista de best-sellers que está cheias de obras de conselhos para o desenvolvimento pessoal, essa informação está lá. Por que então algumas pessoas conseguem resultados fabulosos enquanto outras só passam por perto? Por que não somos todos capacitados, felizes, ricos, saudáveis e bem-sucedidos? A verdade é que, mesmo na era da informação, e que no caso nós estamos agora na era da transformação, só isso não é suficiente. Se tudo de que precisássemos fossem ideias e pensamentos positivos, então todos teríamos tido pôneis quando crianças e estaríamos vivendo nossos sonhos agora. Todo grande sucesso está relacionado com ação. E é a ação que produz resultados. O conhecimento é somente um poder potencial até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Na verdade, ele aponta aqui, a definição literal da palavra poder é a habilidade de agir. Interessante isso, né? O que fazemos na vida é determinado pelo que comunicamos a nós mesmos. No mundo moderno, a qualidade de vida é a qualidade de comunicação. O que imaginamos e dizemos, primeiro para nós mesmos, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Como movemos e usamos os músculos dos nossos corpos e expressões faciais determinarão quanto usaremos do que conhecemos. Com frequência, ao ver pessoas muito bem-sucedidas, caímos na armadilha mental de pensar que elas estão onde estão por terem algum dom especial. E aí, como a gente não tem, a gente já imagina que eu tenho que ficar longe. E não é verdade, né? Pensa comigo. É uma armadilha mental, como o próprio Anthony Robbins diz aqui. No entanto, e ele continua, uma observação mais acurada mostrará que o maior dom que as pessoas excepcionalmente bem-sucedidas têm em relação às pessoas comuns é a sua habilidade de agir. Veja, isso é um dado muito importante. O poder, na sua essência, na sua origem, é a habilidade de agir. E a diferença é exatamente a habilidade de agir. Quando a gente imagina que alguém tem um dom e nós não temos, então eu fico tranquila e não ajo. E, na verdade, a diferença não está nesse dom que a gente imagina, mas sim no poder de ação que a pessoa teve e eu ainda não tive. É mais ou menos isso. É um dom que qualquer um pode desenvolver dentro de si mesmo, a habilidade de agir. Afinal, outras pessoas tinham o mesmo conhecimento
que Steve Jobs. Outras, além de Ted Turner, também podiam ter percebido que a televisão a cabo tinha um enorme potencial econômico. Mas Turner e Jobs foram capazes de agir e, ao fazerem isso, mudaram a maneira como muitos de nós vivenciamos o mundo hoje. Todos nós produzimos duas formas de comunicação. Eu acho que esse é o ponto mais importante para a nossa leitura de hoje, com as quais elaboramos a experiência das nossas vidas. A primeira são as comunicações internas, que são as coisas que eu imagino, que eu digo, que eu sinto dentro de mim mesma, e você também faz isso. A segunda são as denominadas comunicações externas, expressas por palavras, tonalidades, expressões faciais, posturas de corpo e ações físicas, que nós fazemos para nos comunicarmos com os outros, com o mundo. Toda comunicação que fazemos é uma ação, uma causa posta em movimento, e todas as comunicações têm alguma espécie de efeito em nós e nos outros. Comunicação é poder. Eu quero só parar um minuto, por enquanto, aqui, e eu sei que os nossos 15 minutos já entraram, mas é importante eu dizer sobre, e é isso que eu acho que é legal, eu já sabia que o alarme ia tocar. Nós temos já 15 minutos de leitura. Então, talvez seja mais fácil que eu encerre aqui, fechando com a explicação que eu julgo muito importante sobre essa comunicação interna e essa comunicação externa. Qual o motivo de Adelúcia ver a importância de falar sobre isso? Porque quando a gente lê, às vezes eu leio, talvez você já esteja acostumado com isso, às vezes eu leio uma coisa e eu quero entender e eu tenho uma dificuldade para entender mais adequadamente. E ontem eu começava um processo coach com uma pessoa, um novo processo coach com uma pessoa que vem pela primeira vez buscar ajuda com a Adelúcia, e a gente parou nesse ponto, e eu entendo como é difícil para a gente entender que existe uma conversa de mim comigo, todos os dias. Eu posso até levantar muito animada, mas aí eu olho no espelho e vejo que tem umas rugas, que tem uma olheira, não é para vocês olharem aqui na minha não, tá? Eu já olho de manhã no espelho. E aí eu penso, meu Deus, quanta ruga! Adelúcia, como você tá feia hoje. Essa é uma conversa de mim comigo. Às vezes eu falo mesmo para o espelho, mas às vezes eu penso apenas. Então, os meus pensamentos, eles geram sentimentos. E são esses meus sentimentos que geram as minhas ações. Se o meu pensamento é bom, eu tenho um sentimento bom e aí eu também vou gerar uma ação boa. E o resultado que eu obtenho é bom. Se eu tenho um pensamento que não é bom, eu tenho um sentimento que não é bom, e aí a ação que advém disso também não é boa, e é muito difícil que eu tenha um resultado bom com uma ação que não é boa. Se eu olhar no espelho e disser, Adelúcia, como você tá feia, como você tá velha, eu não vou ter coragem de vir aqui fazer a minha live para você. Eu não sou jovem. E é muito mais gostoso ter a pele lisinha. Mas para a gente não envelhecer, a outra opção é ter morrido nova, bonitinha ainda, lá pelos 30. Como Ayrton Senna faleceu com 34, ele teria a minha idade hoje, se estivesse vivo. E foi um ídolo para mim, é ainda, né? De determinação e de ação. O que eu percebo é essa voz interna, eu preciso aprender a controlar e a usá-la ao meu favor, não ao desfavor. E aí sim, entramos no outro ponto, que é a comunicação externa, é o que eu falo para os outros. E às vezes, talvez você já tenha percebido, às vezes você está conversando com alguém e a pessoa, você faz uma pergunta e ela responde sim com a boca, mas os olhos dela dizem não. Ou seja, existe uma congruência fisiológica. Eu consigo entender se a pessoa está nervosa, se a pessoa está irritada, se a pessoa está com pressa, se ela está prestando mesmo atenção no que eu estou falando ou se ela está fazendo de conta e o pensamento dela está voando para outros lugares. Isso acontece também muito com alunos. Eu dei aula durante 14 anos para os alunos da UAB,
que são adultos, né? Não dá mais para eu pensar no universo de crianças, embora eu acho, na verdade, o Tony Robbins toca também no universo da aprendizagem das crianças. E eu acho importante também tocar nisso. Muitas mães me perguntam muitas coisas sobre a aprendizagem das crianças. Mas neste momento o foco é a aprendizagem do adulto. E aí, quando a gente está numa classe de 80 alunos, todos adultos, todos formados em direito, precisando da sua carteira da OAB, você entende quem é o aluno que realmente está lá e quem é o aluno que está com a cabeça voando. E essa presença é muito importante. Então, talvez para mim, dentro do meu ponto de aprendizagem e de como eu trabalho com os meus coaches, eu penso que essa parte é a mais importante desta leitura de hoje. Saber que nós temos duas formas de comunicação. Uma de mim comigo mesma, e eu elaboro muitas coisas boas e eu preciso cuidar para que seja de qualidade. E a minha conversa, a minha comunicação com outras pessoas, para eu transmitir exatamente aquilo que eu tenho vontade. Que eu transmita com veracidade, com legitimidade, para que a pessoa esteja realmente focada e prestando atenção em mim. Senão, a aprendizagem, aquele ponto que a gente estava buscando de aprendizagem, não vai acontecer da forma que a gente queria. Terminando o trecho de hoje, então, comunicação é poder e aqueles que dominam o uso efetivo da comunicação, eles podem mudar a sua própria experiência do mundo e as experiências do mundo sobre si mesmos, que é o primeiro ponto. Quando eu penso em mudar o mundo, a primeira coisa que eu preciso é mudar a minha forma de ver e de dialogar comigo mesmo para depois ter uma conversa mais franca e mais tranquila com o outro. E ele ainda continua. Todo comportamento e sentimento encontra sua raiz original em alguma forma de comunicação, interna ou externa. Aqueles que afetam os pensamentos, sentimentos e ações da maioria de nós são aqueles que sabem como usar este instrumento de poder. E aí eu finalizo então a nossa leitura de hoje, para não tomar mais o tempo de vocês, lembrando que sugestões de assuntos, porque o livro é denso e eu acho que a gente vai ficar aqui pelo menos uns 300 dias lendo um pouquinho por dia e aprendendo um pouquinho por dia. Mas você que está aqui comigo pode interagir comigo, me mandar sugestões de temas, mesmo que ele esteja lá no final. Se tiver mais que 10 pessoas querendo que eu vá avançar, nós avançamos, porque é o que está sendo mais necessário para a pessoa que está me acompanhando e buscando melhorias, tá? A outra forma, tem dúvidas, pode me acessar, inclusive algumas pessoas já me acessaram e eu já enviei aquela foto sobre a fisiologia e a mente humana e como as nossas interações agem, que é do livro, e eu posso mandar para você também por WhatsApp, basta que você me mande um WhatsApp que está lá no na bio do meu Instagram, do Felizmente Saudável, que esta é a proposta. Algumas pessoas também me perguntaram qual é o motivo de eu estar fazendo esta parada diária de todo o meu trabalho para poder ler um pouquinho do Tony Robbins. Todos nós precisamos de alguns propósitos na vida. É aquilo que nos impulsiona a sair da cama com muito mais vigor, muito mais energia. Este é o meu. Auxiliar, dentro dessa possibilidade que a internet nos permite, o maior número de pessoas que não têm acesso a esse potencial de conhecimento. Este meu livro me acompanha desde 2007. Cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa. E é isso que eu quero dividir com vocês. Ele, na verdade, dentro dos livros de programação neurolinguística, porque ele é basicamente um livro de PNL, ele é dos mais fáceis de ler, mas não significa que seja fácil. E por isso a ideia de compartilhar o que eu aprendi por outros meios, porque eu estive em contato com grandes mestres aqui no Brasil, na Califórnia e em Londres, e a minha ideia é dividir com você. E aí também um pouco da prática e da experiência, porque como coach desde 2004, quando ainda não tinha nem esse nome,
para a profissão que agora está bastante difundida no Brasil e veio para ficar, porque é uma circunstância necessária para que a gente possa realmente mudar o mundo interior de cada um de nós, mudar o mundo que está à nossa volta e mudar o mundo de uma forma muito tranquila, suave, doce, colocando mais amor mesmo nas relações, que é o que a gente está precisando. Então, dúvidas, sugestões muito bem aceitas e eu agradeço você que ficou comigo até agora e querendo compartilhar, pode compartilhar a nossa página do Facebook e aqui também, e eu vou gostar muito de ver vocês de novo. Eu estou aqui ainda com a Amanda, com o Douglas, com a Tami, com a Odete, pessoas mandando coraçõezinhos e eu agradeço muito. A Mari Lins também. Além disso, a Milena, a doutora Joyce, a Leandra Luciano, que coisa boa, Adriana Oliveira, muito bom. Criações e alguma outra coisa que eu não consegui entender. Gabriela Araújo, muito linda, lá do Rio de Janeiro. Estivemos juntas na semana passada, lá no evento do Tony Robbins. Gratidão e parabéns, Gabriela, pela sua decisão de aprender mais. A Solange Lima, a Sandra Moretti e a Samira Calux. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Hoje eu tenho a participação especial, ontem e hoje, na verdade, da minha mamãe, que está aqui comigo, e ela também fica me ouvindo. Ela também eu tive a honra e o privilégio de ser professora de programação neurolinguística da minha mamãe. A Grace Ortega também entrou agora. Depois assiste que a gente já está finalizando, tá, Grace? Obrigada por você estar aqui. E eu quero parabenizar principalmente todos vocês que estão aqui e aqueles que não têm condições de estar neste momento ao vivo, mas que possam estar com acesso a esta live que fica por mais 24 horas e aí poder também compartilhar, mandar suas mensagens, porque a decisão de fazer mudanças, ela é o primeiro passo que a gente precisa ter. O segundo passo é buscar conhecimento. Então eu tenho muita tranquilidade em dizer que você que está aqui comigo já tomou a decisão de fazer a mudança e agora está buscando informação. E eu agradeço que seja comigo, mas eu te parabenizo e te digo que todas as formas de aprender são válidas. A da Adelúcia é uma entrega muito de coração mesmo, para que a gente possa acessar muito mais pessoas. Grace Ortega esteve comigo em Campo Grande há 2 anos atrás e aí... lá eu tive o contato com muitos alunos da OAB, depois disso eu fui para Salvador com mais de 300 empresários. O que é interessante notar é que o mundo está buscando conhecimento, e conhecimento de qualidade, porque se hoje nós temos acesso a muitos canais de informação, hoje fica um pouco difícil selecionar. E eu decidi que mostrar o Anthony Robbins para vocês seria a forma de vocês acreditarem que é perfeitamente possível que a gente faça algo muito maior para um número muito maior de pessoas, porque funciona. Doutora Joyce Frutuoso está me dizendo uma coisa que é muito interessante. Deus abençoe por transmitir um tiquinho de seu conhecimento, e eu sei, doutora Joyce, que você já me segredou, já me deu o seu depoimento para as minhas redes sociais, que é para mostrar realmente que isso funciona e funciona há muito tempo. Você estava lá numa das salas minhas da OAB, conhece a minha trajetória e sabe que desde aquela época ainda não existia o coaching como hoje existe. Na sua época ainda não tinha ido para a Califórnia ainda, mas você sabe que funciona para a gente passar na OAB, funciona para a gente terminar aquele projeto que a gente sabe que precisa, funciona para a gente conseguir um relacionamento saudável. Às vezes eu fico muito triste de ver que pessoas que se amam muito estão meio se bicando, porque a convivência diária não é uma coisa simples, mas é possível que seja muito melhor do que a gente dizer adeus e tentar encontrar uma outra pessoa, que às vezes a gente corre o risco de encontrar uma outra pessoa com os mesmos defeitos, porque mais importante do que eu acreditar quais os defeitos das pessoas que estão comigo é saber quais os meus defeitos que eu posso pensar em mudar para melhorar
É chato dizer isso, às vezes as pessoas não querem pensar em defeitos próprios. Mas, antes de eu querer alguma coisa, eu preciso descobrir o que é que eu estou oferecendo, para eu entender de que maneira eu posso melhorar a minha vida e as minhas relações. Acho que algum dia desses eu comentei até de uma live de uma aluna, uma coach que apareceu comigo que queria encontrar um relacionamento saudável. E ela fez tantas exigências, eram muitas mesmo. E no final, inclusive, estava lá escrito que tinha que ter bigode. Aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, mas se a gente for eliminar todos que não tenham bigode, vai ficar menor a lista. Então, às vezes, a gente está fazendo muitas exigências. Então, essa é a proposta de trabalhar aqui com vocês. E eu agradeço que você ficou até aqui comigo. Lembrando que amanhã é sábado e eu estarei aqui às 4 horas para atingir o maior número de pessoas que queiram estar, porque é o dia que a maior parte pode. No domingo descansamos e quem quiser pode assistir com tranquilidade as lives anteriores que der para eu publicar lá no Facebook. Mas na segunda, então amanhã às 4 horas da tarde de novo e na segunda-feira com toda a tranquilidade às 16 horas novamente. Amanhã pode até ser que eu não esteja neste visual que vocês estão vendo aqui, porque eu não estarei em casa, mas de onde eu estiver, vai ter o sinal da internet, eu vou parar, porque eu estarei com a minha Bíblia para estar aqui e trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Fique com Deus, um dia iluminado, um final de semana iluminado para vocês, uma sexta-feira, porque amanhã tem encontro de novo, 15 minutinhos apenas, tá? Fica com Deus, espero vocês com uma caneca de café, eu vou estar com a minha também, e aí a gente aprende um pouquinho mais. Obrigada e parabéns pelo segundo passo. O primeiro já foi tomado quando você decidiu. O segundo passo, quando você buscou mais informações. Um beijo grande, fica com Deus. E eu finalizando.